Poucos textos históricos despertam tanto interesse quanto o livro de Enoque, frequentemente chamado de O Proibido pela Bíblia ou por expor profundas verdades sobre os mistérios da criação. Este livro é repleto de anjos caídos sedutores, gigantes violentos, uma cosmologia incomum e revelações transformadoras. Considerado um apócrifo do Antigo Testamento, ele relata eventos que teriam ocorrido séculos antes do nascimento e ministério de Jesus. A maioria das denominações cristãs não o reconhece como uma escritura divinamente inspirada. O manuscrito original desapareceu no final do século IV, sendo redescoberto na Abissínia, atual Etiópia, em 1773. Apenas a Igreja Cristã Etíope inclui o livro de Enoque em seu cânone bíblico. Hoje, exploramos as revelações surpreendentes desse livro que foram excluídas da Bíblia. Quem realmente é Enoque? Enoque é descrito na Bíblia como o tataraneto de Adão e bisavô de Noé, conhecido por liderar uma vida fiel a Deus. Ele é pai de Matusalém, o homem mais longevo mencionado nas Escrituras. Ao longo de seus mais de 300 anos de vida, Enoque teve diversos descendentes. O que o torna especial é que, segundo o relato bíblico, tanto ele quanto o profeta Elias foram levados ao céu sem passar pela morte. Deus o leva embora depois de 365 anos na terra, de Gênesis 5 horas e 24 minutos, o que é interpretado como sendo arrebatado diretamente para a presença divina. Enoque viveu sua vida com plena confiança em Deus, obedecendo-lhe fielmente. Sua relação com o Senhor era tão próxima que Deus decidiu poupá-lo da morte. Na tradição judaica e cristã, Enoque é associado a várias crenças e é considerado o autor do Livro de Enoque, sendo também chamado de o escriba do julgamento. Ele é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, onde suas palavras são citadas. Para a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Oriental e a Ortodoxia Oriental, Enoque é venerado como santo. Sua pregação focava no julgamento de Deus sobre a humanidade, e seu ministério é visto como um precursor da missão de Noé, o pregador da justiça e construtor da arca. Em um mundo cheio de imoralidade, Enoque se destacou ao pronunciar julgamento sobre sua geração. Para conhecer mais sobre sua vida e experiências sobrenaturais, muitos estudiosos recorrem aos livros apócrifos atribuídos a ele, como o Livro de Enoque, que oferece relatos detalhados sobre suas visões e revelações. Pergaminhos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos no final de 1946 ou início de 1947 por um grupo de jovens beduínos que cuidavam de suas cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Cura, na costa noroeste do Mar Morto, na atual Cisjordânia. Um dos pastores lançou uma pedra em uma fenda. Eles entraram e encontraram uma coleção de grandes jarros de barro, 7 dos quais continham rolos de couro e papiro. Esses manuscritos foram vendidos a um comerciante de antiguidades e posteriormente examinados por estudiosos, que determinaram que os textos tinham mais de 2000 anos. Essa descoberta chamou a atenção de arqueólogos e caçadores de tesouros, levando à descoberta de dezenas de milhares de outros fragmentos em mais 10 cavernas próximas, somando entre 800 e 900 textos no total. Entre esses textos estava o Livro de Enoque, que é composto por 5 seções: o Livro dos Vigilantes, o Livro das Parábolas, o Livro Astronômico, as Visões dos Sonhos e as Epístolas de Enoque, abrangendo um total de 100 capítulos. O Livro de Enoque. O Livro de Enoque aborda temas centrais como recompensas, punições, o fim dos tempos e o julgamento final. O primeiro livro, abrangendo os capítulos 6 a 36, explora assuntos como os anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o cosmos. Ele também descreve os anjos caídos mencionados em Gênesis 6:1-4, que se envolveram com mulheres humanas, deram origem aos Nefilim e ensinaram conhecimentos avançados à humanidade, resultando no grande dilúvio como punição divina. O termo Nefilim refere-se aos caídos, frequentemente descritos como gigantes. A relação entre os filhos de Deus e os Nefilim é interpretada de várias formas. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos e que os Nefilim eram sua descendência com mulheres humanas, como narrado no primeiro livro de Enoque, uma obra judaica não canônica ainda amplamente aceita. O gigantismo dos Nefilim é atribuído à sua origem sobrenatural, embora alguns teólogos questionem a possibilidade de anjos procriarem com humanos. Uma visão menos sobrenatural sugere que os Nefilim eram homens que se afastaram da santidade.
Alguns teólogos, como Santo Agostinho, apoiam a interpretação de que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e que os Nefilim eram sua descendência que se desviou, enquanto as filhas dos homens só eram da linhagem de Caim. Nessa perspectiva, os Nefilim, apesar de mortais, eram grandes guerreiros, conhecidos por sua força e estatura, seja de forma literal ou simbólica. O livro de Enoque também inclui as parábolas da semelhança, um texto apocalíptico que fala sobre o filho do homem e o ancião dos dias, com profecias que são consistentes com a Bíblia e se assemelham ao livro do Apocalipse. O livro astronômico explora detalhadamente as estrelas e seus papéis. Visões dos Sonhos é uma profecia que abrange toda a história da humanidade, desde o início até o fim dos tempos, com paralelos com o livro de Daniel. A seção final oferece lições de vida e sabedoria, lembrando que todos são sujeitos a Deus. Por fim, o livro também narra episódios sobre Noé, revelando detalhes desconhecidos de seu propósito de preservar a humanidade e os sofrimentos de seu pai, Lameque, e de seu avô, Matusalém. Apesar de distintas, todas as seções do livro de Enoque compartilham um tema comum: a punição dos ímpios e a bênção dos justos. Mistérios de Enoque. Os mistérios do livro de Enoque são motivo de debate, especialmente por algumas de suas referências que parecem contradizer a Bíblia. Por exemplo, enquanto a Bíblia ensina que Enoque foi levado ao céu muito antes de Noé nascer, o capítulo 10, versículos 1 a 3 do livro de Enoque menciona Noé diretamente. No texto, em meu nome, vá até Noé e conte-lhe sobre o dilúvio, insistiu Lameque, e conte-lhe sobre. Outro ponto de divergência ocorre no capítulo 10, versículos 8 a 9, onde se atribui a corrupção do mundo ao demônio Azazel, o que é incomum, pois a Bíblia foca em Satanás como a principal força do mal, sem citar diretamente outros demônios. Por exemplo, em 1 João 3 horas e 8 minutos, é dito que o diabo pecou desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. No entanto, no livro de Enoque, Azazel é culpado por ensinar a humanidade a cometer o mal, o que não é mencionado na Bíblia. Além disso, o livro de Enoque sugere que os anjos caídos se arrependeram, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que são amaldiçoados, para o eterno fogo preparado para o diabo e seus anjos, diz Mateus 25:41. Esse contraste entre a visão do arrependimento dos anjos no livro de Enoque e o destino inevitável deles, segundo a Bíblia, levanta questões teológicas. O próprio Satanás, em Jó 1, ainda mantém comunicação direta com Deus, enquanto o livro de Enoque afirma que os demônios perderam essa capacidade após sua rebelião. Outra discrepância é a descrição do céu. No Apocalipse 21 horas e 21 minutos, o solo celestial é descrito como sendo de ouro puro, enquanto em Enoque 14 horas e 10 minutos, é dito que o céu é feito de cristal, algo diferente da imagem bíblica. Além das questões teológicas, há também contradições científicas. Por exemplo, o livro de Enoque, capítulo 33, versículos 1 a 4, diz que Enoque contou todas as estrelas do céu, enquanto Jeremias 33:22 afirma que as estrelas são inumeráveis. Atualmente, os astrônomos estimam que há cerca de 100 milhões de estrelas somente na Via Láctea, sem contar outras galáxias. Além disso, no capítulo 41 de Enoque, fenômenos como o vento, a neve e o granizo são descritos como saindo de um recipiente de madeira no céu, algo que não tem base bíblica ou científica. Essas e outras inconsistências podem explicar por que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia. Embora contenha ensinamentos que muitos consideram inspiradores e tocantes, suas divergências com as escrituras canônicas e a ciência contemporânea o afastam da aceitação oficial nas tradições cristãs. Por que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia? A principal razão pela qual o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia é que ele não é considerado uma escritura inspirada por Deus pelas principais tradições cristãs. Embora o livro seja intrigante e apresente temas fascinantes sobre anjos caídos, o fim dos tempos e o julgamento, ele pertence a um grupo de escritos conhecidos como pseudepígrafos, ou seja, obras atribuídas falsamente a figuras bíblicas. O livro de Enoque alega ser escrito por Enoque, o bisavô de Noé. No entanto, como a Bíblia afirma que Enoque foi levado ao céu antes do nascimento de Noé, torna-se improvável que ele tenha sido o autor. Essa discrepância faz com que muitos estudiosos e teólogos concluam que o livro foi escrito muito tempo depois por outra pessoa, utilizando o nome de Enoque para dar mais autoridade ao texto.
Além disso, o livro de Enoque apresenta várias contradições em relação à Bíblia. Ele menciona figuras e eventos que não aparecem no texto bíblico, como o demônio Azazel sendo responsabilizado pela corrupção da terra, enquanto a Bíblia foca apenas em Satanás. Outro exemplo é o arrependimento dos anjos caídos, algo que contradiz a doutrina bíblica, que afirma que os anjos rebeldes estão condenados ao fogo eterno. Embora o apóstolo Judas tenha citado uma passagem que se assemelha ao livro de Enoque e Judas 1:14-15, isso não significa que todo o livro seja considerado canônico ou inspirado. Na época em que Judas escreveu, o livro de Enoque era amplamente conhecido, e ele pode ter utilizado uma parte que continha verdades úteis para apoiar sua defesa do Evangelho. Por fim, o livro etíope de Enoque, que sobreviveu entre os textos sagrados da Igreja Ortodoxa Etíope, é visto como um documento histórico e filosófico interessante, mas não como parte das Escrituras. Como ele não tem a mesma inspiração divina atribuída aos livros canônicos da Bíblia, seu uso para a edificação da fé cristã é limitado.